Syrah ou Shiraz, duas grafias e uma única uva. Meu nome é Luciane Carvalho, eu sou sommelier e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a uva Syrah ou Syrah. Antes de começar esse assunto magnífico, eu vou pedir aquela força para você. Curte o vídeo, compartilha, ativa as notificações. Bora falar da Syrah? No mundo do vinho, nós temos basicamente duas escolas, que nós chamamos de escola do Velho Mundo e escola do Novo Mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que é feito em um vinho, ele vem ou das características do Velho Mundo ou das características do Novo Mundo. Quando eu falo dessas características, eu não estou falando de terroir, de enólogo, de clima. Eu estou falando do modelo, do estilo de vinificação. Existem muitas escolas dentro do mundo do vinho, mas tudo sai dessas duas escolas, que é o Velho Mundo e o Novo Mundo. E eu tô falando disso porque quando nós falamos da uva Syrah ou Shiraz, isso faz total diferença. Porque quando eu vejo no rótulo a palavra escrita Syrah, quer dizer que o enólogo pensou na escola do Velho Mundo. Ou quando eu vejo Shiraz, quer dizer que o enólogo pensou na escola do Novo Mundo e vai fazer vinhos completamente diferentes. E qual a grande diferença entre eles? E quando eu falo entre eles, eu tô falando de Syrah, tá? Porque isso vai mudar dependendo da uva, mas para Syrah a gente vai seguir esse caráter. Quando eu falo de uma escola de Velho Mundo para uva Syrah, quer dizer o quê? Que eu vou ter um vinho com mais rusticidade e aromas mais voltados ao couro, aromas mais terciários, aromas de especiarias e muitos aromas típicos da madeira. Quando eu falo do Shiraz no Novo Mundo, eu vou falar de um vinho com mais elegância, com mais frescor e aromas mais secundários, aromas de frutas mais maduras, aromas de baunilha. Então são aromas mais leves, mais delicados. E o corpo e a estrutura do vinho segue o mesmo. Velho Mundo mais estrutura, mais corpo, mais rusticidade. Novo Mundo mais leveza, mais delicadeza, menos untuosidade e um pouco mais de elegância ao paladar. Quem me segue aqui desde o início sabe que eu gosto bastante de contar história. E eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre a história da Syrah. A Syrah é uma uva que ainda não tem bem definido a sua história real, a sua essência, de onde exatamente ela veio. Mas tem uma história que provavelmente é um mito que eu gosto bastante, que é a história mais romântica que eu já ouvi a respeito à uva Syrah. Provavelmente essa uva ela é proveniente da Pérsia, que hoje nós temos no mapa como Irã, e ela veio da Pérsia para a região do Vale do Rhône. Existe essa história que eu falei que é uma história linda, que é de um cavaleiro templário, que ele abandona as cruzadas e conhece a uva Syrah numa pequena cidadezinha chamada Syrah, por isso o nome da uva, e ele vem para o Vale do Rhône com a uva Syrah, onde ele se torna um eremita e um cultivador da uva. Mito ou não, verdade ou não, o que importa é que é no sul da França que a uva Syrah criou toda a sua estrutura, a sua força e a sua notoriedade. É uma das principais, se não a principal uva do Vale do Rhône, e ela é utilizada tanto para fazer vinhos monovarietais, que são aqueles vinhos feitos de uma única uva, ou os blends, que são os vinhos que são cortadas, né? Que a gente tem mais de uma uva no corte daquele vinho. Normalmente no Rhône, quando a gente vê a Syrah junto a uma outra uva, essa outra uva é a Viognier ou a Grenache. Quando nós falamos da região do Rhône, nós falamos de muitas apelações, de muitas DOCs importantes. DOCs e apelações são as leis. DOC quer dizer denominação de origem controlada. E por que é importante se ter uma DOC? Porque quer dizer que aquele vinho foi regulamentado. Nós temos uma referência de qualidade um pouco maior. Existem duas na região do Rhône que são muito importantes. Uma é a Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape é um vinho feito com um corte de várias uvas e no blend dessas uvas vai a uva Syrah. E a outra é a Gros Hermitage. Gros Hermitage provavelmente a mais famosa da região do Rhône.
Há muitos anos atrás, era muito difícil um vinho fazer sombra aos grandes vinhos de Bordeaux. E nós temos alguns Crozes Hermitage que apagaram um pouco o brilho dos grandes Bordeaux. E falar dessa denominação é algo muito bacana, porque traz uma curiosidade. Uma das caixas de vinhos mais caras vendidas no mundo é um vinho dessa denominação, que é o Crozes Hermitage. O nome do vinho é Hermitage La Chapelle 1961. É a caixa mais cara vendida no mundo. E nós só víamos isso acontecer na França, na região de Bordeaux, com os grandes Bordeaux. Então falar de um vinho do Rhône, que ganha toda essa expressão, é muito bacana. Mas nem sempre foi flores. Quando eu falo que a uva Syrah é muito importante, que ela foi muito importante para a região do Rhône, levando um dos seus vinhos a vender a caixa de vinho mais cara do mundo, não quer dizer que tudo foi tão legal assim. Até 1970, essa uva ela ficou somente na região do Vale do Rhône, onde ela quase não fazia fama, porque ela não era conhecida no restante do mundo. Quando ela sai da região do Rhône depois de 1970 e começa a passear pela França, ela também não ganha força e não ganha notoriedade, porque ela fazia parte dos cortes dos vinhos com outras uvas. E essas outras uvas eram muito mais conhecidas do que a Syrah, então quase não se falava de Syrah. Ela começa a ganhar notoriedade quando ela sai da França e vai para a Austrália. Enfim, a Syrah chega à Austrália. Só que ela chega à Austrália no momento onde a Austrália só produz vinhos fortificados, que era por volta de 1970, 73. E em 1980, aí sim, ela ganha a sua ascensão. Ela começa a fazer grandes vinhos e se apresentar muito bem ao país. Por que isso aconteceu dessa forma? Porque em 1980, o governo australiano decide investir muito dinheiro na viticultura. E nesse momento, a Syrah está cada vez mais em ascensão no país, fazendo grandes vinhos. É uma uva que se adaptou muito bem ao clima e ao solo da Austrália. Depois de toda a sua fama na Austrália, ficou bem fácil a sua disseminação pelo mundo, tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo. Ela foi para a Espanha, para o Chile, para a Argentina, para a África do Sul, Estados Unidos, e esses são os países que mais plantam a uva Syrah, é claro, depois da França e da Austrália. E só é possível ver a Syrah em todos esses países porque ela é uma uva que ajuda bastante a fazer com que isso aconteça. É uma uva extremamente versátil que entrega aos seus vinhos muito aroma, estrutura, taninos, um corpo com mais untuosidade na boca, aromas provenientes das frutas vermelhas, tem um toquezinho de violeta que é sempre o que eu procuro quando eu tô numa degustação às cegas. É uma uva muito bacana, principalmente quando a gente fala de muitos países. Então, se eu provar um Syrah do Novo Mundo, do Velho Mundo, eu consigo distinguir que é a uva Syrah e se ela foi feita com os caráteres do Novo Mundo ou do Velho Mundo. No mundo dos vinhos, tem uma crítica muito famosa, que é uma inglesa, que é a Jancis Robson, que ela fala uma frase que eu gosto muito. É mais ou menos assim. Ela diz o seguinte: se a nobreza de uma uva for medida pela sua capacidade de fazer um grande vinho tinto que pode envelhecer majestosamente por décadas, com certeza a Syrah é a casta mais nobre que existe. E o que esperar de um vinho feito da uva Syrah? Quando nós falamos de um país como a Austrália, que é um dos países que produz um dos melhores Syrahs do mundo, nós falamos de um Syrah com uma fruta mais presente, uma fruta mais compotada, uma certa doçura na boca e um vinho com muito mais untuosidade, porque nós estamos falando de um país de um clima muito quente. Quando nós falamos de um país com um clima mais frio, como o Vale do Rhône, nós esperamos um Syrah com mais rusticidade, um Syrah com mais toques de especiarias no aroma e com uma capacidade de envelhecimento provavelmente muito maior do que um australiano. E uma coisa muito bacana que eu não posso deixar de falar em relação à uva Syrah é que ela produz tanto vinhos baratos como vinhos caros. E eles são sempre muito bons, muito bem feitos. O equilíbrio que a Syrah dá aos vinhos ajuda bastante a gente consumir um Syrah mais barato ou um Syrah mais caro.
E quando eu falo que a Syrah é uma uva que você pode beber vinhos tanto barato como caros, porque é uma uva que ela tem um rendimento, uma produtividade muito grande. E a gente tem que tomar até um pouco de cuidado com isso. Na verdade, a gente não, o enólogo que está fazendo esse vinho. Porque ela é uma uva que não tem problemas com pragas, ela tem uma brotação tardia e é uma uva precoce. O único problema da Syrah são os extremos, então ou muito frio ou muito calor. Do contrário, dá uma uva de altíssima qualidade. E é legal a gente citar também o cacho da Syrah, que é um cacho lindíssimo. Chega a ter uma coloração preto quase azulado, de tão linda que é, de tão intensa que é a sua cor. E ela traz um pouco dessa coloração aos seus vinhos. Espero que você tenha curtido aí sobre o mundo da Syrah, que é bem vasto, a gente não falou nem metadezinha, nem um pouquinho sobre, tem muita coisa ainda para se aprender sobre a uva Syrah. Espero que tenha aguçado o seu paladar, que você queira beber um bom Syrah, que vale muito a pena. Por hoje é só, até o próximo vídeo, um brinde a você! Não faça isso! Não faça isso!